pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós vivenciamos um dos capítulos mais bonitos da nossa história, da história do povo peregrino na caminhada rumo ao céu. Hoje, o Espírito Santo de Deus suscitou aquele homem que foi escolhido por Deus para guiar a igreja pelos próximos anos. A escolha de um Papa sempre é um capítulo novo, não só e simplesmente na história da igreja, mas totalmente na história da humanidade. Por quê? Porque ele vem ser a cabeça visível daquele que, quando pisou este mundo, dividiu a história em antes dele e depois dele, nosso Senhor Jesus Cristo. O Santo Padre, o Papa, é, para nós cristãos, a cabeça visível da igreja, o Cristo na terra, o sucessor de São Pedro, aquele a quem Nosso Senhor tinha confiado a igreja. Os cristãos sem o Pai estão órfãos. A igreja sem o sucessor de Pedro não está completa. Por quê? Porque foi assim desde o início. Foi assim que o Senhor quis. Quando, olhando a figura de Pedro ali, fundou solenemente a igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a igreja. E a partir daquele momento, a igreja começa a ter uma cabeça visível. Depois que o Senhor voltasse para o seio do Pai, a igreja teria um norte. Teria alguém que nos mostrasse o caminho, teria alguém que nos mostrasse o caminho rumo ao céu. O Santo Padre, o Papa, dentro da cristandade, de um modo particular para nós católicos, é aquele ponto de unidade, é aquele que nos garante a fé da igreja, é aquele que nos garante a fé genuína que nós professamos hoje, a mesma fé que São Pedro lá atrás professou. A igreja, ela sempre primou pela obediência ao Santo Padre e o Papa, e a igreja sempre o amou. Vejam que mística existe no papado no mundo. Tantos e tantos querendo saber quem é aquele que vai conduzir os cristãos católicos. O mundo parou para ver aquele homem ali que viria conduzir os cristãos. Eu achei tão engraçado porque uma amiga que eu tenho muito carinho, é uma das pessoas que eu carrego no meu coração. Ela me questionava agora, né? Você gostou? Eu ainda não parei para ler nada a respeito dele. E aí ela me perguntava assim, ele é progressista ou ele é conservador? E eu respondia para ela como eu vi um jornalista italiano respondendo, né? Simplesmente é fiel a Jesus Cristo, né? É fiel a Cristo. Mas o meu coração ali, não, claro, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito amor, né? Desde a minha meninice, né? E que professa hoje uma fé protestante, né?
Mas eu ficava inculcado no meu coração e não ia de jeito nenhum de um modo ríspido, né? Mas no meu coração eu pensava, o que é que ela pensa a respeito disso, né? O que é que importa o Papa para ela? Que importância tem, já que professa outra fé? Mas por uma questão de carinho e de educação e também de falta de tempo, de ter que desenrolar uma conversa, eu fiz questão de não questionar. Mas é o que a gente vê, tantos e tantos que não professam a fé católica, querem saber quem é esse homem que foi suscitado por Deus para conduzir a igreja. De um modo totalmente surpreendente, de um modo totalmente inaudito, o Espírito Santo de Deus revela alguém que ninguém esperava. Mais uma vez assim, um americano que tem cidadania também peruana, foi bispo aqui pertinho da gente na América Latina, aqui no Peru, mas pelo que se dá para perceber e pelo que se viu das declarações, pelo menos desde a hora que ele foi eleito, antes um pouquinho de não me sentir bem e vim para cá, eu estava lendo tudo aquilo que eu encontrava a respeito dele para formar um incipiente juízo de valor, para desde já amá-lo. E aí via as declarações dele, a forma como ele pastoreava a sua diocese, e até encontrei um trechinho de uma homilia dele lá no Peru, né? Mas me alegrava e me alegro por aquilo que eu vi, né? Por ser um homem totalmente entregue a Deus e totalmente despojado de si. Nasce nos Estados Unidos, mas vem em missão para outro continente, para o Peru, e mora mais de 20 anos no Peru. E há 2 anos o Papa chamou de volta para Roma. Então dá para a gente ver que é um homem totalmente desapegado de tudo, porque se encontrou totalmente em um amor, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. A nós, que somos filhos do Santo Padre, o Papa Leão XIV, nós rezamos, nós imploramos a Deus nosso Senhor que o auxilie de todas as formas necessárias, para que Ele, de um modo totalmente assertivo, vá nos conduzindo, vá nos guiando e vá fazendo o reino de Deus nosso Senhor acontecer. Termos um Papa eleito, para nós cristãos é a garantia de que Deus nos diz assim: continuem, eu estou daqui observando e esperando sim de vocês. Sigam, que eu estou daqui conduzindo vocês. Então, o nosso coração se enche totalmente de esperança. Tudo aquilo que vocês escutarem na mídia, aqui ou ali, a respeito de como vai ser o Papa, não deem credibilidade a nada. Se disserem, é um homem progressista, se disserem, é um homem conservador, né? Tudo isso é opinião. A gente vai saber quem é o Santo Padre, o Papa Leão XIV, quando a gente vê o pontificado dele, né? Que linha ele quer dar. Pelas palavras do seu discurso inaugural, né? Ali de apresentação na Basílica de São Pedro, ele começou de um modo muito bonito e totalmente teológico. Estamos na Páscoa, né? E quais as palavras, as primeiras palavras daquele homem? As mesmas palavras de Cristo: o Senhor, né, a paz esteja convosco. O que Cristo falou pós-ressurreição são as primeiras palavras que o Santo Padre, o Papa Leão XIV, dirige ao mundo, né? Ou seja, clamando paz em um mundo tão marcado pelas guerras, pelas divisões, pela desestruturação da família, pela perca dos valores, né? E pela perca de fé. E tudo isso é a ausência da paz que nos foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo pós sua ressurreição. Se o Santo Padre
deseja a nós paz. Nós rezamos a Deus nosso Senhor que tranquilize também o seu coração e que ele possa também ter paz no governo da igreja. Muito me tocou e muito me emociona, né, de ver a disponibilidade de um homem de 69 anos, que mora há tantos anos distante de sua pátria, distante do seu habitat natural, e evangelizando em nome de Cristo, e mais uma vez evangelizando com o seu sim em nome de Cristo. E como tocou o meu coração de vê-lo ali visivelmente emocionado, né? Tanto que o tempo todo a gente via que estava como que um nó na garganta e os olhos ali lacrimejando. Mas como me alegrou de ver que nosso Senhor nos conduz e nunca nos abandona. Rezamos pelo repouso eterno do Santo Padre, o Papa Francisco, e cremos que ele já deve estar na glória de Deus depois dos seus 12 anos de pontificado. E agora nós fazemos louvores a Deus pelo início do ministério do Santo Padre, o Papa Leão XIV, não é que, se Deus nos permitir, deve ser um Papa a nos guiar pelo menos pelos próximos 20 anos, não é? Ele tem 69 anos, não é? Se for na linha dos últimos, lá pelos 90 anos, ele deve partir. Então nós teremos um pontificado, se Deus nos permitir, de 20 anos, de tradição, de ortodoxia, de uma teologia, de palavras claras e, acima de tudo, de um porto seguro, daquele que vai nos guiando a barca de Pedro em meio às ondas do mundo. Que o Santo Padre, o Papa Leão XIV, tenha tantos anos de vida e quem sabe até muito mais que o pontificado de São Pedro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos elevar ao Senhor, o bom Deus, os nossos pedidos, as nossas preces.